Salve, Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Imagino que não deva estar muito certinho não, né? Que é o Thiagão do canal Sou Timão. Uns assuntos pra tratar aqui com vocês. Ontem eu acabei não gravando o vídeo pra vocês à noite, porque depois de ver certas situações na internet, eu fiquei nervoso a um tal ponto que se eu viesse aqui gravar pra vocês, eu iria acabar perdendo minha razão em relação a muita coisa e a gente deixar certas situações tomarem conta da gente sem a gente pensar a respeito primeiro, a gente acaba se prejudicando ainda mais nesse mundo, né? Então, eu resolvi colocar a cabeça no lugar, mas ainda assim, vocês podem ver no meu semblante que eu tô pé da vida e a gente vai falar aqui sobre o vídeo patético, ridículo, que o Augusto Melo acabou publicando nas redes sociais. Vamos assistir juntos aqui na íntegra em relação a esse vídeo, tá? Pra quem não assistiu, recomendo assistir aqui comigo. Vamos falar sobre outras situações também. Então, quem puder deixar o like aí no nosso vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho, todas essas situações aí ajudam muito o canal. Bom, rapaziada, a cada dia que passa, né, a gente acaba descobrindo uma nova dívida no Corinthians e a bola da vez são dívidas de jogadores contratados. Sim, responsabilidade do Augusto. E mais uma vez ele tá tirando dele da reta. Não tem culpado nesse momento. O culpado simplesmente desaparece. É um botando no cu do outro e acabou. A gente sabia, imaginava que ia ser dessa forma. E não tá sendo diferente. Ontem à noite o Augusto Melo ele acabou publicando um vídeo na sua rede social falando em relação a esses não pagamentos de jogadores. E é óbvio que acabou não assumindo absolutamente nada. Acabou falando o mesmo discursinho furado de sempre em relação a que deixou receita pro clube e tudo mais. Melhor do que eu falar, vou falar daqui a pouco o que eu achei desse vídeo. Vamos assistir juntos aqui, que é mais interessante. Venho aqui esclarecer em relação a esses atletas que não estão sendo pagos, que não é mais problema meu. A partir do segundo semestre do ano passado, todos os jogadores comprados, tivemos autorização do Departamento Financeiro, Departamento Jurídico, Comissão Técnica, Executivo de Futebol e com a minha autorização. Todos os atletas foram comprados, primeiro com autorização do Departamento Financeiro. Eles nos estipulavam a data e quando poderia ser pago. E nos tiraram do poder para poder assumir o Corinthians. Então, é um problema deles daqui para frente. E receitas eu deixei, e bastante. Cadê o dinheiro da Nike com a Adidas da negociação? 50 milhões de reais. Cadê a venda do Denner, que nós fizemos 8 milhões de euros? Dá mais de 50 milhões de reais, mais o garoto do Bahia, a multa 14 milhões de reais, mais placas, mais TV, mais de 115 milhões de reais deixamos para esse planejamento. Cadê esse dinheiro e por que não pagar? Por que deixaram chegar a esse ponto e manchando a imagem do Corinthians? O ano passado, arquei com um monte de situações que nunca fui reclamar. Paguei direito de imagem, paguei transfer bans também, não deixei chegar a esse ponto. E era a mesma situação, sem dinheiro, com caixa com complicado. Cada dia chega vários boletos para ser pagos. E temos que pagar um ou outro, que é o mais difícil, e os outros vamos programando. Portanto, isso não é problema meu, é problema deles. E parem de ficar jogando nas minhas costas, já não estou mais lá. E receita eu deixei bastante. Agora, por que não está sendo pago é um problema deles. Tem que cobrar quem está lá e por que não está sendo pago e manchando a imagem do Corinthians dessa forma, sendo que o ano passado, com um monte de dificuldade, eu consegui ainda colocar o Corinthians nos trilhos, com salários em dias, com algumas dívidas sendo pagas, e deixei grandes receitas e um planejamento para ser pago desses atletas que compramos, com autorização do Departamento Financeiro. Então, parem de jogar tudo nas minhas costas. Vocês estão aí no poder. É um problema de vocês. Paguem esses atletas, porque dinheiro, receitas nós deixamos. Vai, Corinthians! Primeiro, você não tem moral pra ficar com esse sorrisinho na sua cara. Você não tem moral de ficar com esse sorriso na sua cara, Augusto. Tá? Você é um dos maiores responsáveis, sim, por tudo que tá acontecendo. Você, do Willio, Andrés, seus filhos da puta. Vocês são dos maiores responsáveis pelo Corinthians estar onde está. Não adianta colocar no cu do outro, não. Não adianta colocar no financeiro. Não adianta colocar em relação a outras pessoas que estavam lá dentro. Eles também têm parcela de culpa. Mas você era o presidente do Corinthians. Você optou por não pagar o Matias Rojas e trazer o Antônio Oliveira. Você não pagou o Martínez. Você não pagou o Félix Torres. Você não pagou o Garro. No mínimo, você teria que fiscalizar tudo em relação a isso.
Porque é muito fácil falar que contratou e deixou receita e colocar na bunda do financeiro em relação a essas coisas. Desculpa o perdão da palavra. Mas não tem como falar outra situação. Dá nojo ver um discurso desse. Dá nojo ver a pessoa com um sorrisinho na cara, tirando dele da reta, falando que não tá mais lá e que não merece ser mais cobrado. Você sempre vai ser lembrado como um dos piores presidentes da história do Corinthians. Nós depositamos a confiança em você. Eu olhei na sua cara quando, na minha opinião, o pessoal estava sendo injusto de tirar você da presidência. Eu estava lá no Parque São Jorge e falei, eles não vão fazer isso com você. Aguardando a conclusão da polícia em relação à investigação da Vaidbet. Por que sobre isso você não fala? Por que você sendo réu, você não fala? A justiça hoje vai decidir se você vai ser condenado ou não. Porque segundo a polícia, você roubou. Segundo o Ministério Público, você roubou o Corinthians. E você é um dos maiores responsáveis. Seja homem e honre isso aí. Seria o mínimo que você deveria fazer. Se você tá no cargo máximo como presidente do clube de futebol, não adianta jogar para os outros lados, sendo que você é o maior responsável em relação às contratações e também em relação aos pagamentos. É consentimento seu em relação a isso. É impressionante que nunca a gente vai achar culpado. E sabe quem que é o que sai mais atrocidado no meio disso tudo? Isso aqui, ó. A instituição. O clube que a gente tanto ama. Eu não aguento mais ver essas pessoas dando sorrisinho, transitando livremente e nada acontece. O corintiano tá cansado disso. O corintiano tá de saco cheio disso. Será que vai precisar travar tudo no clube para tentar ser feita uma situação diferente? Olha a entrevista que o Tuma deu ontem pro meu timão, falando que não vê problema do André estar junto na reunião da CAD. Como que a gente aceita uma parada dessa? Não tem lógica alguma a gente ter consentimento em relação a essas pessoas falando esse tipo de coisa. Que o cara é entendido em relação a... Não tem político de estimação. Se você gosta de ter político de estimação, você não é bem-vindo aqui no canal. Eu já falei milhões de vezes. Não tem. É Andrés, é Augusto, é Duílio, é Tuma, é Stable, é todo mundo. É todo mundo. E tem que ser dessa forma. Depositamos mais uma vez a confiança no Stable e ele acabou escorraçando com a nossa confiança. Eu não confio mais. Eu depositei a confiança, disse que era o menos pior em relação às opções que tinha, mas não confio mais. Porque poderia ter tido uma atitude totalmente diferente e não teve. E você, Augusto, primeiro de estar sorrindo com uma situação dessa. Se você fosse realmente corintiano, você tinha que estar indignado com essa situação e não sorrir em momento nenhum. Isso é fazer média, isso é politicagem da sua parte. É fácil botar no outro, é refresco, não é? Cambada de vagabundo, sim. Cambada de sem vergonha, sim. Deveriam nunca mais pisar dentro do Parque São Jorge. Não merecem usar essa camisa. Não merecem nem dizer que são torcedores. Porque pra mim não são. Pensam em si próprios acima de tudo. Desculpa aí os palavrões, mas não tem como, cara. Não tem como. É uma parada que foge do ridículo, ultrapassa todos os limites do ridículo, rapaziada. Na moral, cara. Na moral. Outro assunto que eu quero trazer pra vocês aí é em relação... O pessoal vem me perguntando nas redes sociais o que eu achei da eliminação do São Paulo na Libertadores da América. Eu só tenho que dizer só tenho que dizer uma coisa em relação a essa eliminação do São Paulo da Libertadores da América. A situação política do São Paulo caminha quase que paralelamente com a do Corinthians. Pessoas que estão lá dentro também pensam no seu próprio poder e não pensam na instituição. São Paulo deve quase 1 bilhão de dívidas. Um time horroroso, um time limitado. A mesma coisa com o Corinthians, a mesma coisa com o Santos.
Pois pessoas não são responsabilizadas pelas situações que acontecem dentro do clube. Acaba tendo um elenco fraco, caro, limitado. E as consequências estão aí. Essa é a realidade. A gente brinca, a gente zoa, a gente dá risada, mas a realidade é essa. As pessoas entram nos cargos, assumem os cargos, fazem o que fazem, vão embora e largam tudo pro próximo. E largam a instituição jogada às traças. Por isso que você que torce, seja pro Corinthians, seja pro São Paulo, seja pro Santos, tem que buscar entender o que se passa dentro da sua instituição. Para de ser resultadista. E pensa o que eles estão fazendo com a sua instituição. E pensa o que eles estão fazendo. Busca entender. Busca saber sobrenomes. Busca saber as atitudes dessas pessoas. Porque daqui a pouco essas pessoas vão embora. E o problema fica. E a casca fica aí para o outro tentar descascar. E quase sempre não fazem. Porque eles querem mostrar que estão fazendo um bom trabalho, mas por baixo dos panos é onde está a real sujeira. E isso eles preferem não mexer. Então passe a fazer isso. Passe a buscar entender o que acontece. E parabéns para quem faz isso. Parabéns para quem investiga. Parabéns para quem busca saber o que está acontecendo. Porque essas pessoas aí, elas não são responsabilizadas. Essas pessoas aí fazem o que bem entendem e a instituição que sofre no futuro. Chegou num ponto que a gente não consegue mais imaginar como sair dessa situação. Vocês entendem o tamanho da gravidade em relação a isso? E pro torcedor do Corinthians, eu só digo uma coisa. Tem mais situação vindo por aí, a gente tá apurando, e mais situações de não pagamento de jogadores na gestão desse cidadão aqui vai estourar a qualquer momento. Se você chegou até aqui, deixa o like no nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para obter todas as notificações. Qualquer novidade eu trago para vocês, porque você sabe, aqui no canal eu sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto.